Habilidades emocionais comportamentais fundamentais do trader para você parar de perder. E a primeira habilidade que eu trago aqui é a paciência. Eu vou falar aqui, aí você vai falar, Patrícia, mas essas habilidades, eu tô careca de saber, já ouvi falar muito sobre isso. Só que eu aqui não vou só falar. Eu quero que nós façamos algumas reflexões juntos, que é o que eu vou propor para você, porque é fazendo reflexões que você traz para a luz da consciência, toma consciência, fica presente e a partir daí o seu racional começa a te ajudar a resolver a situação, a buscar a informação, a estabilizar esse sistema que ele acabou de identificar que tem um bug a partir da reflexão. Esse é o processo da mudança de mentalidade, da mudança de comportamento. Então eu vou trazer a habilidade e vamos fazer reflexões aqui. Então a paciência é talvez a mais importante das habilidades. Então vamos refletir sobre paciência. Ter paciência é saber esperar. Mas saber esperar o quê, Patrícia? Saber esperar o quê? Não é? Porque, né, você ser impaciente é ruim. Mas ser paciente demais também pode atrapalhar, né? Você espera e não consegue sair do lugar. E isso aqui é um adendo, uma reflexão, né, importante que a gente precisa fazer sobre a habilidade emocional, sobre essas habilidades, sobre essa inteligência emocional, que é onde entra a inteligência emocional, que é o seguinte, todas as habilidades, elas têm uma dosagem, né? Imagina que você tem ali um termostato desse negócio. Você não pode ter nem de mais e nem de menos. Você tem que ter o equilíbrio. E é aí onde entra a inteligência emocional. É você dosar isso, é você ter a condição de avaliar e perceber se aquela emoção, se aquele comportamento está desalinhado do objetivo que você deseja, né? Então é isso que é ter inteligência emocional. É sobre isso que a gente fala quando a gente fala que alguém tem inteligência emocional. Não é não ter emoção, não é não ter, não é nunca errar, não é nunca se descontrolar. É você perceber rapidamente e corrigir o rumo. Então vamos lá, o que é paciência? Saber esperar o quê? É saber esperar o mercado te mostrar os sinais. É saber esperar os requisitos da sua estratégia serem confirmados. É saber esperar o momento certo de entrar, de chegar no alvo, né? Ter paciência para chegar no final da live. Paciência de esperar e não fazer nada. Muitas vezes você fica o dia inteiro esperando uma operação e a operação não aparece de acordo com o seu operacional. E aí você não vai fazer a operação porque simplesmente não deu entrada naquele dia. Então, é sobre esse tipo de espera que a gente está falando. Mas paciência também não é uma habilidade só para esperar isso. A gente falou de algumas aplicações da paciência no que tange a técnica, não é? A aplicação técnica, a avaliação técnica do mercado. Mas a gente também precisa ter paciência para conseguirmos parar de perder, para termos resultados no mercado financeiro. Você precisa ter paciência com você mesmo. Você precisa ter paciência para esperar a curva de aprendizado, que é sua, que é pessoal, que não é a mesma que o seu professor de técnica, que não é a mesma do seu coleguinha que fez o curso com você. Não, é a sua curva, ela é individual. Você precisa ter paciência com os desafios que você vai ter no meio do caminho, porque o caminho para sair do ponto que você está e chegar onde você deseja não é uma linha reta, não é uma linha reta. É uma estrada com curvas, tem lombada, tem buraco, tem desvio. E você tem que ter paciência, porque senão você se desvia do caminho, você abandona a trajetória. Você tem que ter paciência também para esperar. Olha o que eu vou falar agora, preste atenção agora, foca em mim, porque isso é muito importante, gente. Você tem que ter paciência para esperar o efeito do tempo sobre os juros compostos darem resultado. Anotou esse negócio? Percebeu? Se você não der tempo para os juros compostos agirem, para acontecer essa mágica, você vai perder. E essa talvez seja uma das questões relacionadas à falta de paciência que mais fazem os traders e investidores perderem, porque eles não têm paciência de esperar a mágica dos juros compostos, né? Você tem que esperar o processo dar resultado.
Porque resultado é o quê? Resultado é consequência. Gente, aprende isso de uma vez, ok? Resultado é consequência. Mas o que você precisa para ter paciência? Primeiro, você tem que ter clareza do que você precisa para desenvolver a paciência. E aí, nós estamos tendo clareza disso hoje. Ou seja, hoje você está tendo a clareza que você precisa da paciência. Então, todo mundo aqui que ainda não tem, por exemplo, paciência de esperar a operação chegar no alvo, paciência de esperar dar sinal, ficar um dia inteiro sem clicar se não deu a entrada da sua estratégia, você já sabe que talvez o que precisa ser feito agora, para tudo e vai trabalhar a paciência. Por quê? Porque sem isso você não vai parar de perder. Simples assim, tá? Se você não traz para essa luz da consciência, essa habilidade que é tão importante, você não se empenha para controlar, por exemplo, a ansiedade. Enquanto você não tem a consciência de que, putz, realmente eu preciso da paciência, cara. Enquanto eu não for paciente, eu não vou conseguir aplicar essa técnica direito. Enquanto você não chega nessa conclusão, você não faz o que precisa ser feito. No caso, por exemplo, da ansiedade, não dá para ter ansiedade não controlada e ser paciente, né, gente? Ansioso não é paciente, né? Então, são incompatíveis. Ou você controla a ansiedade ou você desenvolve a paciência. Primeiro, você controla a ansiedade. E tudo isso faz parte do desenvolvimento desse trabalho, de eu entender o que acontece, de eu ficar presente para o que acontece, quando acontece, e aí o meu racional começa a me ajudar. Né? Esse é o jogo. Então, primeira coisa é isso, você tem que tomar essa consciência, você tem que trazer isso para o racional e falar, caraca, paciência é importante. Trader que é impaciente perde. Enquanto eu não desenvolver a paciência, eu vou continuar perdendo. O que eu preciso para começar a desenvolver a minha paciência? Bom, o que eu preciso também para ter paciência, além de ficar presente, tá? Já tomei consciência. O que eu preciso? Você precisa acreditar que vai dar certo, mesmo quando for desafiador o processo, mesmo quando você estiver num momento desafiador da sua caminhada. Por que você precisa acreditar para ter paciência? Porque é a certeza de que o que você quer vai acontecer, que você está no processo e que é uma questão de tempo, que vai fazer você esperar, entendeu? Se você duvida, se você não consegue... se você tem certeza, será que eu consigo tirar dinheiro do mercado? Será que esse negócio de mercado financeiro funciona? Será que essa técnica funciona? Será que eu consigo aplicar essa técnica? Será que eu estou entrando no ponto certo? Será? Se você tem essas dúvidas, você não consegue ter paciência. Por quê? Porque você está duvidando. Então, quando você está duvidando, você está na instabilidade, você vai ser impaciente. Você vai ter emoção ali. Né? Você está ali num momento de instabilidade, então não tem como ser paciente. Você precisa acreditar que vai dar certo. Imagina um pescador. O pescador não duvida que vai ter peixe quando ele vai pescar, não é? Mas para ele chegar nesse ponto, ele tem que o quê? Ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que escolher o lugar para pescar direito, não é? Tem que saber onde é que ele está pescando, indo pescar. Ele tem que escolher a isca de acordo com o peixe que ele quer pescar, o anzol, não é? E ele tem que ter paciência de sentar e esperar. E quando ele chega nesse ponto, ele fica ali sentando esperando, ele sabe que uma hora vai vir o peixe ali. Mas tem mais um detalhe aí, que não basta, né? Claro que a paciência é uma das habilidades, né, gente? Não é só a habilidade emocional. E é claro que precisa da habilidade técnica, não é isso? Não basta ter a habilidade emocional e não ter a técnica. Elas andam juntinhas, coladinhas, uma complementa a outra. Por quê? Porque se ele não souber manejar o anzol, o peixe escapa, não é isso? Igualzinho a operação que você tá lá e era ganhadora, e ela vira perdedora. Paciência também, quando você acredita que vai dar certo, você acredita no que você está fazendo, você não tem dúvida. Por exemplo, imagina que você está saindo de uma cidade para outra, cidade A para cidade B. Aí você vai lá, né? Bota lá no Google, agora é fácil, né? Que você vai lá, bota no Google. Não estou sendo patrocinada por eles, não, tá? Até que eu gostaria, mas não tem patrocínio nenhum aqui, não. E aí ele te dá ali umas opções de trajeto, 1, 2, 3, dependendo da cidade, do percurso de uma para outra, né?
E aí você escolhe ali o que é melhor para você e vai. E o que acontece? Vamos dizer que seja uma viagem mais longa, né? Uma viagem, sei lá, de 6 horas, 12 horas, né? Uma viagem longa. Você pode ter intempéries, você pode pegar um temporal, você pode pegar trânsito, você pode ter um buraco, né? Você pode ter nevoeiro, não é verdade? Você pode pegar uma lombada, você pode ter que parar para fazer pipi, para descansar, para comer, não é isso? Você vai ter dificuldade, pode ter dificuldade, percursos ao longo do caminho. Mas em momento nenhum você vai parar e vai duvidar que aquela estrada vai te levar para aquele lugar. Ou seja, eu tenho que ter certeza que aquela estrada vai para aquele lugar. E eu não tenho dúvida, uma vez que eu pego a estrada, eu não tenho mais dúvida. Agora, se você está na estrada errada, se você não tem certeza, se você está no meio da estrada e começa a duvidar, aí você vai pegar outra estrada. E aí você bota um caminho no GPS, aí você procura outro GPS para confiar. Ou você é daqueles que bota o caminho no GPS e aí depois faz o caminho da sua cabeça. Entendeu? Você não duvida do processo, você não pode duvidar. Se você duvida, você nunca terá paciência. Sem paciência, não tem como ser trader e investidor. Preste atenção aqui que isso é muito importante. É uma jornada de médio e longo prazo. Mesmo para quem é day trader, para quem é scalper. Isso é muito importante você entender, gente. Olha, é muito importante vocês entenderem. O fato de você fazer uma operação curta não significa que o jogo dos juros compostos, sabe? Aquele que eu acabei de falar, é diferente, é o mesmo jogo. A estratégia é que é diferente, é só isso que é diferente. Eu quero que vocês parem para refletir sobre essas coisas, porque eu vejo que vocês não param para raciocinar. Isso é tão óbvio. Peraí, eu estou fazendo day trade, mas eu não tenho que ficar rico num dia. Eu não vou ficar rico num dia. Por quê? Porque o jogo do mercado financeiro é um jogo de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, o resultado daquele dia me diz pouco sobre mim. Eu tenho que ter paciência para esperar o tempo agir sobre os juros compostos. Ok? Para e pensa. Agora eu quero que você pare e pense sobre o seguinte, que a gente já está encerrando a paciência, vamos para a segunda habilidade, que é o seguinte. Quantas perdas você já teve por falta de paciência? Pare e pensa. Quantas perdas você já teve na sua trajetória de trader por falta de paciência? Só para e pensa.